versão de 2016, eles param de falar de LOD. Eles trocaram o LOD por esses níveis A, B e C. Por quê? A gente já vai ver daqui a pouco. Na verdade, isso aí, você pode dizer, não, mas isso aí está meio... tamanho acurado, locação, especifica materiais e parâmetros do objeto. Bom, parâmetros do objeto pode ser um mundo, né? Mas isso, no meu entendimento, ainda é melhor do que o LOD. Porque o LOD a gente vai ver que é mais subjetivo ainda. Tá? Eles fizeram uma simplificação aqui, mas eles não simplificaram a parte de baixo. E essa parte de baixo, quando você vai montar e preencher isso aí, se não me engano, tem 1.600 linhas. Eu não preciso dizer mais nada, né? Imagina você dizer 1.600 linhas ao longo dos vários estágios da produção, que eu botei só 3 aqui, e nota que ele está design stage, depois vem a operação, manutenção, entrega, tem 8 estágios, não me engano. 8 vezes 1.600 vezes 3. Faça as contas de quantas células você tem que preencher para fazer esse negócio. Ninguém faz. Tá? Você é capaz de fazer uma vez e tentar usar isso como padrão, mas não vai fazer. Esse era um discurso que eu dizia para todo mundo. Olha, não, dá muito trabalho da primeira vez, porque realmente a gente fez uma vez. E depois eu nem quis fazer nunca mais. E quando chega da segunda vez, a gente vai ver que, inclusive, é diferente. A Nova Zelândia fez uma adaptação muito interessante, que ela simplificou aquela coluna dos elementos. Ao invés de usar os elementos, ela botou grandes grupos. Escolhi meio mal essa imagem aí. Errei, não. Isso aqui tá bom. Pulei. O que acontece? Aqui já está. Ao invés de ter aquela descrição ali do uniformity, eles na verdade eles botaram a cobertura, furações, marquises. Já é uma adaptação aqui, né? É claro que quando você vai, e quando eu adaptei isso para cá, para a situação do Brasil, eu não segui, isso não é uma tradução literal do documento da Nova Zelândia, isso é uma adaptação, né? E aí o que acontece? No estudo preliminar, o arquiteto está fazendo a especificação das janelas, tá? Ele faz uma especificação de 100, por exemplo, depois ele vai fazer isso em 200, né? E depois do projeto executivo, na verdade, quem me fornece o modelo da janela não é mais o arquiteto, o especialista dos quadrilhos, vamos dizer assim, mantendo os nossos... Eu sempre fui projetista de detalhes, então sempre que eu conto essa história, eu desenhava detalhes quadrilhos, perfil por perfil, eu conhecia decore salteado, catálogo de perfil de alumínio, que eu era um detalheiro do escritório, né? E depois a gente vai perdendo as especialidades dos arquitetos. Os arquitetos dizem, não tem nada a ver com isso, não entrega mais aquilo. Daqui a pouco eu não sei o que o arquiteto vai entregar, talvez só uma volumetria, né? Se continuar. Mas felizmente eu acho que isso está voltando, né? Então, dentro desse modelo da Nova Zelândia, ficou bastante aplicável, vamos dizer assim, particularmente para um modelo, por exemplo, um projeto imobiliário, uma coisa assim. A gente conseguiu montar esse plano sem muito problema. E aqui tem o sistema do RIBA, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente estava mostrando antes. Vocês veem que tem aqui a mesma estrutura, né? E você tem aqui a novidade do nível de informação, né? Então tem o nível de detalhe e o nível de informação, ou seja, complicou mais ainda. E o modelo da BDI, que foi baseado no RIBA, ele tem essa questão dos espaços, que eu acho muito interessante, mas que
a forma como a gente sugeriu, fazendo uma meia crítica aqui, ela foi um tanto quanto infeliz, porque a gente está seguindo a estrutura de descrição dos espaços da NBR, que é muito bom para você fazer isso de uma forma como lembrete, mas quando você vai aplicar isso na prática, então eu não tenho essa quantidade de espaços no projeto, entendeu? Tem uma mixaria, tem 10 tipos de espaços, e os que precisam de especificação são os 2 ou 3. Então não faz sentido eu colocar isso, isso assusta. Quer dizer, dentro de uma descrição tem que ter um outro modo de organização. Vocês estão muito quietinhos, eu disse que podia perguntar durante mas no caso, essas planilhas, esse quantidade de espaços, eles não são eliminados no início. Por exemplo, eu vou montar essa planilha, eu vou olhar 300 espaços, mas só vou preencher aqueles que vão ser aplicados. Então eu tiro, na verdade, o trabalho inicial é tirar, é pegar essa planilha, que nesse caso seria interessante, o fato de estar muito completa, e simplificar, porque eu vejo tudo que seria possível, vejo tudo que não tem, saio tirando, e aí só vou preencher de fato uma planilha menor, inclusive, aplicada àquele na própria instrução de uso dessa planilha, a gente fala que a planilha de espaços nem sempre é usada, e que você pode lançar. Aqui tem os títulos, se você clicar nisso ele abre, entendeu? Então eu posso dizer que um determinado conjunto de ambientes tem uma determinada especificação. Normalmente é assim que você faz, você pega um conjunto de ambientes, uma classe de ambientes, e para aquela classe tem uma determinada especificação, né? O que acontece é que daí, assim, eu tenho ambientes que podem ter exigências de ar, de renovação de ar, e são quase todos, especialmente se eu estou trabalhando com ar-condicionado, e alguns vão ter exigências sonoras, por exemplo, outros não, né? Então, eu tenho diversos tipos de requisitos para cada tipo de ambiente, né? Eu acho muito boa essa estrutura para a gente ser obrigado a pensar no começo, mas não para a gente aplicar no dia a dia, tá? Quer dizer, como exercício, inclusive, assim, de eu chegar hoje e dizer para vocês que isso aqui não é para ser usado desse jeito, é porque a gente achou que era preciso, achou que esse roteiro funcionava. O roteiro, enquanto lógica, ele funciona, mas na prática ele não é facilmente aplicável. Quer dizer, na verdade, o que acontece? A gente deve ter coisas mais simples para fazer isso aí. Dentro da elaboração do plano, né, eu tenho sempre o primeiro passo, que é definir os objetivos do projeto, e em função dos objetivos, eu estabelecer os usos BIMs, né? Isso aí é a fase 1 do plano de execução BIM. E essa fase 1, vocês notem que são objetivos do projeto, do empreendimento aí, né? E o que eu preciso para atingir aquilo, o que eu acho que eu preciso para atingir aquilo. Então eu quero ter um orçamento preciso. O que eu tenho que fazer para ter um orçamento preciso? Isso é um uso. Eu vou ter os usos BIMs para ter o orçamento preciso. Vocês notem que eu não falei orçamento BIM. O que eu preciso para ter um orçamento preciso é uma classificação boa e uma modelagem adequada. Eu vou precisar de uma ferramenta de orçamentação, ok, mas isso aí é um detalhe. Antes da ferramenta de orçamentação, eu preciso de ter um modelo que tenha classes, que tenha parâmetros definidos e que tenha uma modelagem adequada àquilo que eu vou medir, tá? Quem tem que dizer isso é o empreendedor, o contratante. Então, quem monta esse plano de execução BIM, essa fase 1, é o contratante. Aí eu vou definir responsabilidades, prazos e entregáveis, né? Ok, quero fazer isso. Aí eu tenho que definir quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, o que ele vai me entregar. Eu só posso definir isso se eu estiver conversando com quem vai fazer. Então, é meio que cachorro mordendo o rabo, porque
você tem que chamar as pessoas para o projeto, selecionar as pessoas para o projeto e aí definir com eles o detalhamento das responsabilidades deles. Ou seja, é depois que eu contratei que eu vou terminar de definir o contrato. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter um escopo inicial que seja suficientemente preciso para dizer que aquele cara vai ter que fazer algumas coisas, mas suficientemente flexível para que ele possa responder sobre como que ele vai fazer, num modo negociado. E aqui a gente está falando de colaboração entre contratante e contratado. Quando você está falando de colaboração, você não pode ter contratado todo mundo no mesmo preço. Você está contratando um parceiro. E é claro que existe um último passo, que é você monitorar o andamento desse processo. Você faz um plano, você tem que ter a ferramenta para monitorar isso, né? Um ponto comum que tem em alguns desses sistemas é o LOD, né? Que pela definição ele representaria a confiabilidade do que o elemento do modelo atingiu, né? Se você olha as definições de LOD, é uma definição tanto quanto nosso amigo Toledo, que outro dia estava discutindo com ele, a gente tem que seguir do BINFORM. Ok, mas o BINFORM não me diz grandes coisas. Aí ele faz um catálogo de exemplos em que tem um monte de coisa que é assim de wood framing, steel deck, e não tem nada dos nossos processos mais tradicionais, tá? Fica difícil de você usar o modelo do BINFORM dentro da nossa realidade aqui. Agora até a gente tenha usado algumas coisas dele, mas na verdade falta muita coisa, e depois o BINFORM tem um monte de itens que estão em branco. Ele bota lá o item e não bota a descrição. Aquilo ali é uma obra em andamento ainda, né? Não está pronto, né? Então, ou pode ser porque, quando ele deixa em branco, é porque não se aplica ele baixo para aquele não. Posso te garantir que tem alguns que eles acham que não souberam o que dizer, porque aí ele fala no link, ele chama um link para outro, você lê o outro e diz, não resolveu nada. Tem vários itens que ele vê não sei o que, daí você vai ver o que é aquilo que ele está chamando, não me resolveu. Então, na verdade, eu não consigo fazer isso. E, principalmente, não existe nenhuma maneira, o Toledo está orientando um aluno, eu até vou fazer parte da banca de qualificação dele em janeiro, tá? Que era exatamente nesse tema, que o Toledo está chamando de acervação do modelo. Eu sempre chamei de validação do modelo, tá? O Toledo não inventou um nome mais bonito. Mas para mim é você fazer se o modelo atingir os requisitos. O problema é que quando você diz assim, olha, teu modelo tem que ter os elementos no lote 350, e eu não tenho como verificar se isso está, não tem como verificar se o elemento atingiu o lote. É impossível isso. Não existe ferramenta para fazer isso. Então como é que eu vou verificar? A gente só gerencia o que mede, voltando lá para a década de 20, mas continua valendo isso. Ou o quê? Ou que está bem definido. Mas se não está bem definido, eu não vou conseguir isso. Então, e essa discussão, eu falo isso com tranquilidade, porque muita gente está falando sobre isso no mundo todo. Quer dizer, o LOD é uma referência interessante, mas ela é imprecisa. Biblioteca em Brasil, quando ela saiu, eu fiquei pensando, mas por quê, né? Será que isso é necessário? Mas ela não dá uma resposta para isso, porque ali não tem os objetos já, com todos os parâmetros. Ela daria, se tivesse. Porque, inclusive, a proposta da biblioteca era que ela fosse um repositório auditado, ou seja, quando os elementos fossem para lá, eles seriam auditados, seriam verificados se atenderiam a determinados requisitos. Mas isso não aconteceu. Mas o V0 dela não é um ponto de partida? Os
objetos lá estão agora? Eu não diria isso porque, se você baixou os objetos que estão lá, eles não foram desenvolvidos. Ali houve uma questão de erro de precedência, vamos dizer assim, mas não foi nada de má vontade, tá? Eles fizeram um projeto da biblioteca, e eu, apesar de eu não ter participado, eu acompanhei bastante, porque eu estava na época trabalhando no projeto dos Guias Bins, e aí eles já tinham contratado uma equipe para fazer um conjunto de objetos genéricos que foram desenvolvidos, quase todos aqueles objetos que estão lá foram desenvolvidos por essa equipe. E foram desenvolvidos meio sem critério, porque não tinha ainda um direcionamento. Eu digo, não é que tivesse sido mal desenvolvido, como não tinha uma orientação adequada, cada um dos desenvolvedores, eram uns 3 ou 4, fez de acordo com a cabeça dele. Não eram pessoas ruins, não, tá? Eram pessoas capazes, não foi por um erro assim, foi por um erro realmente de falta de orientação, né? Então você pega os modelos, eles são muito diferentes em termos de requisitos de qualidade de informação de um com o outro, e são, eu não diria que eles deveriam ser, quer dizer, na proposta final, o que deveria ter, né, o objetivo principal da Biblioteca BIM Nacional é ter um conjunto de objetos genéricos que representem a produção desses componentes aqui no Brasil. Ou seja, a gente pensa assim, o objeto genérico não dá trabalho. É o que dá mais trabalho para fazer. Porque para você fazer um genérico dessa luminária, eu tenho que saber todas as luminárias de 2 vezes por 40 watts, né, fabricadas no Brasil, de modo que eu tenha um espaço em que caibam todas elas. Ou seja, é o maior comprimento, com a maior largura, com a maior altura, né? E a referência de inserção dela, por exemplo, num forro, eu tenho que dizer qual é. E tem que atender a todas. Então a referência também é variável. Então, para você fazer um objeto genérico dentro do conceito da Biblioteca Nacional BIM, você teria que verificar todas as luminárias que são fabricadas no país, para daí fazer o genérico disso, né? De modo que você pudesse fazer, porque o objetivo é você ter um projeto básico, ter uma luminária, ter um split, etc. e tal, e caber qualquer split do mercado dentro disso, né? Isso não foi feito. Quais são a informação, a propriedade, para mim, é uma grande restrição, né? Você falou assim, de classificação. O que é um bom modelo para a orçamentação? É a classificação. Sim, e a classificação, eu acredito até que a classificação não esteja correta no geral. Mas o problema é que não foi feita essa pesquisa entre os fabricantes. Então, os modelos genéricos que estão lá foram feitos da cabeça do desenvolvedor, porque eles tinham uma lista de coisas que eles tinham que fazer lá de porta, janela, etc. e tal, e fizeram. Alguns fizeram de um modo mais legal, vamos dizer assim, e outros não, nem tanto, né? Alguns fizeram umas coisas muito bonitas, foi pouco práticas, e outros fizeram umas coisas práticas meio feiosas. E as informações, o mais importante é assim, a informação não é genérica, quer dizer, aquilo é um objeto qualquer, não é um objeto genérico. Há uma diferença, tá? Então, esse LOD lá na biblioteca, ele também não está sendo... Poderia ser, tua ideia até seria pertinente, mas não aconteceu. Esse planner ali, ele é um modelo que você tem, alguns templates, né? E uma coisa muito interessante dele, que como ele está em português, e segue a NBR 15965. Isso é que coisa espantosa. Se você quiser ter uma planilha da NBR 15965, existe lá no planner. Não existe na BNT. A menos que você seja amigo de alguém da comissão, né? Amigo do jogo. E o interessante dele é que eu consigo atribuir na cabeça do elemento todos os requisitos, ou seja, é uma árvore hierárquica que eu posso trabalhar nos galhos mais detalhados, o galho menor, e aplicar requisitos a toda aquela classe, né?
Ele, apesar de estar traduzido, ele não está 100% traduzido. Tá? Então, é que a tabela de usos, por exemplo, não está traduzida. Mas ele começa seguindo todo esse roteirinho aí da Peninvest. É um sistema muito amigável, diria eu. Tá? Não estou fazendo, eu nem uso ele, né? Mas usei no começo para testar e acho muito legal. Inclusive porque ele visualmente, né? Então, por exemplo, aí eu estou no início da árvore, depois é só puxar de um lado para o outro e você vai definindo e atribuindo os marcos das coisas, etc. e tal, né? Então, é fácil de você usar e ele tem um recurso que é muito interessante, que é o visualizador, porque aí eu vejo no modelo o que foi atribuído ou não. Tá? Uma das coisas que a gente faz é realmente, por exemplo, eu estabeleço parâmetros. Depois eu tenho que verificar quando o sujeito entregou se ele botou os parâmetros. Isso é uma das coisas mais chatas de fazer. A gente desenvolveu até uma rotina para fazer isso no Naves, mas eu consigo saber se ele colocou o parâmetro. Agora, se ele botou o parâmetro certo, eu não consigo. Aí eu tenho que extrair uma planilha e verificar na munheca. A gente está tentando fazer isso agora com uma rotina de Dynamo, mas ainda não está pronto o sistema. Mas enfim, aqui pelo menos eu tenho uma visualização e eu posso clicar, ver o que é que está classificado, o que não está classificado. É um recurso muito legal desse sistema, né? A NBS também tem um sistema de montagem disso, mas é um sistema mais burocrático, vamos dizer assim, em que ele segue os estágios e cada atividade. O interessante dessa proposta é que ele seguia pelas atividades e não pelos elementos, né? Então você tem uma série de atividades que devem acontecer naquele estágio e se essa atividade acontecer, você pode ir monitorando aí, né? Para cada atividade lá eu tenho então os detalhes, as tarefas e quais são os entregáveis vinculados àquilo. Novamente, é uma trabalheira danada você montar um negócio desse, mas você tem o recurso de fazer um template para o teu processo, né? Agora, é uma pena que a gente não tenha nada disso em formato nacional, vamos dizer assim. Tem do Plannerly, né? Mas na verdade ele ainda não está 100% adaptado. Bom, o que a gente tem feito na prática? A gente montou um plano de execução BIM que está aplicando junto com, no caso esse modelo BIM, é uma organização que contrata 40 projetos por ano, mais ou menos, tá? E que a partir do ano que vem vai contratar 100 só em BIM. Então ele está fazendo o primeiro, né? Está terminando o primeiro projeto em janeiro, e a partir dessa consolidação do processo que ele está fazendo, a gente está fazendo a documentação. Um dos documentos é exatamente esse conjunto. Esse é o plano de execução BIM que a gente está montando. O que ele é? Ele é uma planilha também, mas muito mais simples do que o outro, porque na verdade eu tenho esse documento de referência, etapas de empreendimento, isso não tem nada demais, é só a listagem das referências. Depois eu digo quais são os usos BIM que eu quero, tá? E os requisitos que esses usos implicam para os objetos. A gente não quis fazer uma definição, agora que eu estou vendo aqui então a gente está pedindo que tenha um parâmetro. Agora eu não ia dizer o nome da empresa, mas já me entreguei, não tinha nem reparado, estava aqui BR. E tem então a EAP e tem uma classe de área que deve ser lançada, e isso a gente tem que fazer verificar. Então, para exemplificar, já que apareceu o nome, quer dizer, tem quantitativo de áreas, tem que ser classes de áreas. O que é isso? Porque a gente quer, uma das metas da implantação do BIM é ter índices de custos por classes de áreas. Então, quanto custa o metro quadrado do mall é diferente de quanto custa o metro quadrado da loja crua que vai ser entregue para o cara.
quanto custa um metro quadrado das áreas técnicas, etc. Então a gente vai fazer um acompanhamento do custo dessas áreas. Claro que eu tenho custos que são genéricos da estrutura, que vai ser distribuído proporcionalmente, mas tem custos de acabamentos que são específicos. E aí, esse ambiente, todos os acabamentos, todos os equipamentos que estiverem voltados exclusivamente para aquele ambiente vão ser associados àquela classe de área. Os projetos são muito grandes, a classe de área se espalha. Dá um certo trabalho você fazer isso, mas é desse modo que você consegue ter a meta que a gente quer ter, que é criar o histórico de índice de custo que eles não têm. Eles têm outros tipos, mas não desse tipo, né? Depois eu vou ter os entregáveis, e aí a gente tem uma explicação aqui do que é cada entregável, vamos dizer assim, e fala que vai ser entregado em IFC, em NWD, em MPT, até em NWC às vezes, né? Está atualizando isso, né? E quem que vai entregar o que ao longo do projeto, né? Mas isso aqui só funciona porque existe um outro documento que é o escopo, né? Que no escopo eu detalho realmente o que o cara vai entregar. Aqui nessa planilha também tem um negócio interessante, que é dizer quem que está tendo acesso ao sistema de comunicação e coordenação BIM. No caso é o BIM Track, tá? Isso porque quando ele tem acesso aqui, como esse BIM Track ainda é caro, tá? Você paga por usuário e por mês. E no final você vai dizer, dar acesso para o cara que é, sei lá, projetista de comunicação visual, mas ele nem está trabalhando ainda com BIM. Então, para que ele vai ter acesso a isso? E depois, agora no escopo, agora a gente já está chegando à conclusão que ele vai ter acesso de qualquer jeito, tá? Mas quando a gente montou isso aqui, a gente já, não, ele não vai ter acesso, ele vai se comunicar por fora. Para vocês terem uma ideia, isso é um custo para 10 usuários, você paga $250 por mês, tá? Mas na verdade a gente está chegando à conclusão que eu preciso ter um contrato de no mínimo 25 usuários para fazer o projeto, né? Cada usuário de uma organização. E o ideal mesmo é que uma organização tivesse mais de um usuário. Então você começa a pular para 50, para 100 usuários, né? E esse sistema de informação, ele está comunicando aí o pessoal das equipes entre si, né? Solicitação de informação, resposta de solicitação, né? E você faz isso dentro do Navis, ou dentro do ArchiCAD, ou dentro do Tecla Systems. A gente está usando o Tecla Systems lá e Revit, e dentro você gera a solicitação, as informações são padronizadas em DCF, e a coisa legal é que você abre isso em qualquer aplicativo, porque é tudo DCF, né? Quer dizer que é um software padronizado, né? Essa coisa que eu disse que é completamente viciante. A gente começou a usar, ninguém quer saber de outra forma de comunicação. A gente faz ata de reunião, faz relatório, faz tudo aí dentro, tá? E aí a gente percebeu, o cara de comunicação visual, ele tem que fazer os pedidos por aqui por dentro, mesmo que ele não esteja fazendo o projeto dele em Revit ou em ArchiCAD, ou seja lá o que for, tá? Apesar da gente estar usando a plataforma basicamente da Autodesk, na verdade todo o processo está definido para ser usado em qualquer plataforma. Quer dizer, quando a gente conversa com o projetista, ele diz o que ele vai entregar. Vai entregar um IFC? Tá bom, bacana. Vai entregar um RVT? Mas olha, cuidado, você não vai mandar o RVT de autoria. Tanto é que a gente passou todo esse sistema de track que funciona com IFC, mesmo para quem está trabalhando no Revit, tá? E funciona muito bem. Ele só dá encrenca se você gerar o IFC fora do plugin dele, né? Mas fora isso. E eu já andei testando puxar IFCs para ele, por exemplo, da AutoQI e tal, e funciona, né? Às vezes ele tem problema de dados de origem, mas não, se eu editar isso, funciona. É um desafio você montar esses sistemas de comunicação,
Mas esse sistema de comunicação, ele está no plano de execução BIM, isso que eu queria chamar a atenção. Ou seja, quando eu entro dentro do sistema e dentro do escopo que eles recebem, está escrito que tem que usar este sistema. Não está escrito o nome do sistema. Eu defino o nome do sistema quando eu defino o plano de execução. Porque, sei lá, se eu manter o contrato de entrega, amanhã eu posso achar que o BIM 5 é mais legal, ou que o Autodoc for BIM é mais legal, tá? Porque a gente já tem o Autodoc for BIM, vai sair agora em fevereiro. Né? E vai sair também um da AutoCAD. Né? Bom, enfim, esse plano de execução BIM ele tem vários modelos de organização. O fundamental é aquilo que eu comentei de início. Quem que vai fazer o quê, quando e como que ele está entregando isso. Né? Esse LOD não é uma referência suficiente para você ter uma entrega. Então eu preciso ter uma definição de escopo. Né? Não deu tempo aqui de eu mostrar o escopo, mas enfim. Esse plano de execução BIM, ele começa com o cliente. E a nossa grande dificuldade, na verdade, é fazer o cliente escrever os requisitos dele, porque ele não sabe o que ele quer, né? Não sabe expressar o que ele quer, é uma dificuldade isso. Quer dizer, a gente tem perdido muito tempo para definir como que ele vai escrever os requisitos. Né? Esse escopo dos serviços, na hora que a gente jogou a descrição da entrega para o escopo, o plano de execução BIM ficou muito mais fácil de fazer. Eu eliminei aquela atrapalhada toda. O escopo é trabalhoso. Pra vocês terem uma ideia, a gente fez em torno de 20 escopos até agora. Tá? Dá mais ou menos, entre escopos e o procedimento básico do projeto, mais ou menos 200 páginas de documento. E infelizmente não vou conseguir usar nos outros projetos, que é completamente específico para projeto de shopping. Então, eles têm um processo completamente diferente da área imobiliária. Tá? Vou ter que fazer de novo no próximo. E a gente tem aí esse desafio de especificar o objeto e o processo, definir a responsabilidade de modo claro, né? E adequar essa forma de contratação nesse contexto, em que o PEX BIM é um dos componentes do contrato. Né? Bom, fazendo um momento de propaganda igual o João lá, o meu livro, que está aí, voltou a ser vendido agora em formato físico, também porque o Silvia se retirou do Brasil, né? Então agora é a editora GEM que está distribuindo, e o dos guias da BDI. Para engrenar direto? Tá. Então, a gente tem aqui uma proposta. Oi? Só queria fazer uma pergunta antes ali. Tem agora, em vez de perguntas, uma sessão interativa. Invadimos o tempo e temos, vamos fazer a sessão interativa no coffee break. Então vocês peguem e tragam. A gente pode organizar para trazer para cá. Enquanto vocês trabalham, trabalhando para a gente não perder tempo. A ideia original era dividir vocês em 5 grupos. Tá? Cada grupo, pode voltar para aquela transparência dos links? Cada grupo se dedicaria a tentar rapidamente compreender cada uma daquelas propostas de plano de execução. Não, é a proposta. São 6 grupos. Certo. Mas eu acho que não sei se a gente vai ter tempo de dividir vocês, que cada grupo olhe, né, ou tente compreender um desses planos de execução. O que eu queria era lançar algumas perguntas para cada grupo, olhar para esse plano de execução e talvez discutir essas perguntas entre vocês, porque muitas vezes a gente quer perguntar, mas a gente tem o conhecimento. E se a gente discutir, a gente chega na resposta. Mas como nós estamos pensando em ensino, então, por exemplo, para mim tem umas perguntas assim, e vocês também podem trazer as perguntas aqui agora, tá? O PEX BIM, né? Quando ele deve ser ensinado? Ou, por exemplo, ontem nós vimos plano de implementação BIM. Olhar para uma grade, fazer um diagnóstico, 40% delas
podem incorporar BIM, como incorporar BIM em cada uma delas. Às vezes eu penso que o PEX pode ser usado para a gente como incorporar BIM numa disciplina específica. Então, o PEX pode ser usado para pensar BIM dentro da disciplina. Ou a gente pode pensar em como ensinar BIM. Entendeu? Então, será que isso aqui pode ser para incorporar BIM em uma disciplina?